Bom dia, né, queridos? Bom, terceiro ano, né, o novo bimestre. É o bimestre, né, que a gente vai ter muitas ideias aí para trabalhar, né? A gente pode fazer desse bimestre algo muito novo, muito maior, né? Considerando que temos temas aqui bem legais, depois eu faço a proposta para vocês e explico melhor como vai funcionar, tá bom? Mas eu gostaria, já que vocês realmente tivessem, né, essa abertura, em fazer algo novo nessa quarentena, tá bom? Bom, gente, como disse, iniciamos nosso novo bimestre, é um novo livro, é um novo assunto, então você que tem um novo livro aí, vai logo abrindo na página 9, tá bom? Onde, onde nesse primeiro capítulo nós vamos estudar sobre as civilizações que existiram na Europa, aliás, as civilizações que existiram na África, na Ásia e na América antes da colonização dos europeus ou antes das grandes navegações. Claro que eu vou dar aqui de maneira muito rápida, não vou, sabe, esmiuçar demais, focar em coisas assim, né, que não, mas eu quero que vocês entendam, né, que por que a gente estuda essas civilizações também. Porque justamente essas civilizações, elas aconteceram, né, elas surgiram de um momento. Elas se desenvolveram. E o que elas possuem na concepção do europeu, que é mais precioso, é o fato que liga o Oriente e o Ocidente, entendeu? Então é uma disputa econômica, certo? Vocês já sabem disso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que liga o Oriente do Ocidente é justamente toda a. Oh, meu Deus. O que liga o Oriente e o Ocidente é justamente toda a questão, né, de produtos e religião, consequentemente por causa da expansão muçulmana. Então, o cristianismo acaba se encontrando com um obstáculo, né, para fazer pacto com essas sociedades, para colonizar essas sociedades, para chegar ao Oriente de maneira pacífica. Né? Então acontecem os confrontos. É isso que nos une. O que une o Oriente e o Ocidente é muito, né, tem conhecimento, une todas as pessoas que fizeram essa ponte, que foi o caso de Alexandre o Grande, foi o caso, né, da Grécia Antiga, foi o caso da Roma, né? Mas agora aqui, na Idade Moderna, como que nós vamos relacionar economicamente? A língua é economia, tá bom? Então, a partir daí da África, né, eu vou destacar somente umas civilizações que foram colonizadas pelos europeus e pelos islãs, né? Por quê? Porque os europeus, você deve lembrar, eles saíram da África com o objetivo de chegar, desculpa, eles saíram da Europa com o objetivo de chegar às Índias. Mas para chegar lá não foi simples, e por causa do mar Mediterrâneo, e estava tudo muito bloqueado pelos muçulmanos, né? E também estava tendo as cruzadas. Então, a única alternativa que Portugal encontrou foi fazer o périplo africano, ou seja, dar a volta toda na África, né? Chegar até lá no sul mesmo, dar a volta todinha para ir para o oceano. Índico e encontrar o Oriente, tá bom? Nessas paradas que Portugal vai fazendo ao longo de todo o litoral africano até lá embaixo, ele encontra essas civilizações, ele tenta fazer acordos, tenta fazer pactos, outros ele coloniza e escraviza mais rápido, né? Outras civilizações não vão ser escravizadas, elas vão ser realmente é, pactuadas com Portugal, vão ser como se fossem portugueses, entendeu? Eles vão se acostumar com o modelo português, né? Principalmente por causa da religião. O cristianismo acaba sendo uma porta para esses povos que não conheciam Deus, não conheciam a igreja, não conheciam Jesus, e a partir dali então os portugueses vão se relacionando com eles. Outras civilizações mais resistentes e acabam sendo na visão dos portugueses obstáculo, acabam que tendo sim, né, esses confrontos, inclusive com a cooperação dessas civilizações africanas. Então isso é muito interessante de observar. Enfim, quais são esses povos, né? Lá na página 10 está lá aqui um mapa que mostra a localização dos reinos que Portugal tomou contato de maneira mais profunda, né? Foi o caso aqui do reino de Gana, né, ali número um. Depois tem Mali, Songhai, os Beni, o Congo, principalmente o Congo é especial aqui nessa história, e a África mais oriental ali quando, né, o Portugal já dá uma volta lá embaixo e vai para o Oriente. Então, isso faz com ali do reinos da África Oriental também sejam encontrados. Bom, o reino do Ghana, né, ele fica perto do deserto do Saara. Então, o comércio que existia, que atravessava o deserto do Saara, porque ligava outras regiões ali da África até o Egito, né, faz com que
o norte da África e essa parte aqui mais ocidental do litoral seja muito interessado pelos portugueses, né? Gana, apesar de existir a princípio de 500 a 1000 depois de Cristo, então ano 1000, né? Aí da Idade Média, como um reino independente, ele ficava muito próximo do reino de Mali, né? E Mali vai se constituir rapidamente como um império. Quando acontece isso, acontece a incorporação de Gana com Mali, tá bom? Então, Gana acaba fazendo parte do Império de Mali e a capital é Timbuktu, onde concentra a população, as riquezas, as escolas, os edifícios, os palácios, inclusive as universidades, né? Então, quando Portugal chega ali, né, ele tenta se instalar, mas ele enfrenta a expansão muçulmana, né? No caso, a expansão muçulmana toma muito mais conta de Mali por causa da conversão, né, do governante de Mali para com o Islã, tá bom? E aí, por causa disso, né, Portugal tenta encontrar outras regiões e acontece ali no Reino do Congo, né, onde eles encontram, né, o rei daquela civilização, que era o Nilzima, né? E o Nilzima, ele se converte ao cristianismo e até muda o nome dele, né? Mudando de Nilzima para Dom João I. Quando ele faz isso, ele gradativamente vai iniciando um processo de conversão do império todo. Então, o reino do Congo todinho, todos os congoneses vão se convertendo, vão aderindo à proposta dos portugueses. E muitos filhos, inclusive dos africanos, vão conhecer Portugal, vão viajar para a Europa. Mas não só para questões políticas, mas por questões religiosas também, né? Inclusive o filho de Nilzima, o Afonso I, vai gerar um filho, então é o neto, né, do primeiro rei, que vai se tornar padre e depois ele vai se tornar bispo e vai ser o primeiro bispo da África, o primeiro bispo a ocupar uma região africana. Então é uma coisa muito interessante, né, saber como que foi estreita a relação dos congoneses com os portugueses. Como os portugueses estavam querendo as riquezas e faziam os pactos com eles por causa desse sentido, houve também a proposta da escravidão para os povos menores e que estavam resistindo, né? Ficavam ali próximo. Era o caso também ali dos iorubás. Então, os congoneses acabaram ajudando os portugueses nesse sentido, né, de certa forma. Às vezes não queriam mais ajudar, não queriam fazer necessariamente da escravidão algo como motor econômico, certo? Mas o que eu quero dizer para você é que por causa dos congoneses e dos iorubás, né, nós tivemos uma grande adesão da cultura portuguesa naquela região. Até hoje você pode ir lá encontrar pessoas que falam português, são cristãos, são católicos, e muito vieram para o Brasil ao longo da história da nossa colonização. Foi dessas regiões que houve mais aderência portuguesa, né? Então, onde hoje é o Congo, a República Democrática do Congo, a Nigéria, também a Luanda, né? Ali é que veio, né, essa leva de escravos, tá bom? Então, da África, resumidamente, é isso, né? É claro que há toda uma questão cultural dessas sociedades, né? Não haver, claro que toda cultura ela é muito importante, tá bom? E a China e a Índia também têm seu papel, né? A Índia, como vocês sabem, é o alvo dos portugueses. Não só deles, né? De outros, mas, né? É por isso que o texto também traz a Índia aqui como uma coisa que a gente precisa entender, tá bom? E aí, da parte da Índia, está lá na página 13, né, onde fala que aconteceu uma ocupação dos povos a partir de 4000 a.C., né? Esses povos eram originários do Cáucaso. Cáucaso, para quem não sabe, é aquela região que fica perto da... Como é que eu posso dizer assim? É ali daquele Oriente Médio, né? Ali mais inicial, né? O caso do Iraque, da Síria, né? O Cáucaso é ali, né? Uma região até hoje de bastante conflitos e confusões de identidade, né, por causa de bens, terras e a economia daquele lugar. Então, muitos povos saíram dali e chegaram nas Índias. Era o caso dos ários, né, os arianos. Então, esses arianos acabaram chegando lá na Índia por volta desse ano de 4000. Em 1500, eles já eram bastante
unificados, né, bastante organizados. Aí quando acaba todo o processo de instalação, de demarcação de fronteira, né, de unificação, de identidade, de objetivo, aí ele se torna uma sociedade e um reino, né? E aí é o que acontece aqui na Índia também. E vão aparecendo as primeiras cidades, como está no mapa aqui de vocês, certo? Né? Tem aqui Lotal, é, Harappa, tá? Meerut e Mohenjo-daro, certo? Aqui a Índia vai ser originária no sentido da religião, por causa do hinduísmo, né? E depois vai existir o budismo, né? Ambas essas religiões pregam muito o sistema de castas, né? Castas são pessoas, são famílias, comunidades que não mudam, né? Então é uma sociedade estamental, não tem a possibilidade de o rico ficar pobre, do pobre ficar rico, da mulher ocupar um outro lugar na sociedade, do homem ocupar um outro lugar, né? É uma sociedade estamental, né? Ou seja, tudo acontece só em uma determinada linha e está muito relacionado à crença também daquele lugar, a religião. Então, o hinduísmo e o budismo cooperam para o sistema de castas, né? Ali, essa Índia vai ficar por muito tempo, até hoje, né? Mas antes era muito mais forte o sistema de castas, tá bom? O que tinha na Índia, né, que chamou a atenção dos portugueses, né? Eu marquei aqui também que era a agricultura, né? O arroz, principalmente, o trigo, a cevada, o algodão, a pecuária, que inclusive tinha animais muito mais comuns naquele lugar, que eram os elefantes, certo, né? Você deve imaginar que na Índia tem muito elefante mesmo, né? Andando, inclusive, no trânsito, né? E tudo mais, né? Então, naquela época já era comum, tá? A seda principalmente, né, todas as questões assim mais de perfume, né, essas cosméticos, essas coisas também fizeram parte dali. Na África, né, esqueci de dizer, mas na África o que mais chamou a atenção dos portugueses ali no Império dos Congoneses foi a questão justamente do ouro e da agricultura também, né? Tudo envolve agricultura e mineração, basicamente, né? Muito não se encontra nesse viés, né? Raramente se encontra nesse viés. Raramente não se encontra nesse viés, né? O interesse por ouro e agricultura. Mas o restante tem aqui no caso da China, principalmente, né? A China, ela é muito interessada no arroz. Você deve já ver, né? Que a China, ela é muito mesmo campeã do arroz. Então, o arroz e depois as outras coisas que os portugueses foram encontrando foram de interesses para eles, né? Aí eu anotei aqui, deixa eu ver, né? O que eles mais produziam. Assim, eram os padrões tecnológicos agrícolas da época. O que é legal da China é que, apesar dela ter surgido muito tempo antes de Cristo, então por volta do século IV, né, antes de Cristo, ela já vivia numa maneira mais avançada, né, em termos de pré-história, então em termos assim de organização social e técnicas de agricultura, mais avançada do que os europeus. Então, quando os europeus encontram a China, eles encontram uma região bastante organizada, fértil e um povo muito peculiar, né, digamos assim, né, muito deles, né, não há outras pessoas como os chineses por aí, né, então justamente foi a organização dessa sociedade que chamou muita atenção dos portugueses, o arroz como principal produto, além das outras técnicas de agricultura que foram aproveitadas, tentaram ser aproveitadas pelos portugueses, pelo menos ali na região da China, né? Uma região que foi muito colonizada pelos portugueses foi Macau. Macau, na China, é uma ilha, né? Então, as técnicas de agricultura da época, que fazem a produção aumentar numa escala muito grande, e aquele clima, aquele terreno que é muito mais propício a essa atividade, ajudaram, né, os portugueses a lucrar com o negócio chinês, tá bom? Depois, você deve saber, os chineses eles foram muito marcados por causa da expansão islâmica, também do budismo e dos palácios, da aristocracia que viviam no meio do luxo, né? Um estado bastante forte. A construção da muralha da China se dá já nessa época, né? Assim, na verdade já existia, né? Desde o século 4 para 5, né? Mas vai sendo revitalizada e aumentada para impedir novas invasões. Né? Então, a muralha da China que você vê hoje nada mais é do que uma relíquia, nada mais é do que uma grande maravilha do mundo, né? É um patrimônio da humanidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Também a questão do gás natural, da água e da obtenção do sal. Tudo isso ajudou demais os portugueses, tá bom?
Na nossa América, aqui do nosso lado agora americano, nós temos na página 15 os maias que habitavam ali no México, né? Mas também pegavam a parte de Guatemala e Honduras, né? Então, ali dos maias você pode encontrar, né, aqueles templos que você já deve saber, né, que tem aquelas escadas que vão até, enfim, né? São muito altas. Lá também eram famosos pela questão dos sacrifícios humanos, que envolvia o sol, né, o deus sol, para manter o clima da região, para na crença deles evitar o apocalipse, o eclipse, que era algo que dava medo, né, naquela sociedade. Então os maias, eles foram muito conhecidos por habitar uma boa parte daquele lugar e cultivavam milho, cacau, batata, né? Também tinha um complexo sistema de canais de irrigação levando a água então para muitos lugares e isso aumentou o desenvolvimento agrícola. Então, quando os espanhóis chegam ali, ou eles encontram justamente, né, uma região daquela e eles vão com o tempo dominando-a, certo? Da parte mais para baixo, né, do México, nós temos os astecas, que foi a maior civilização que os espanhóis já encontraram ao longo da América Espanhola toda. Por quê? Porque os astecas eles eram muito mais numerosos, eles tinham palácios, cidades gigantes, né? Uma coisa que assusta de repente a gente de ver, né? Se a gente pudesse voltar no tempo e ver aquela cidade gigante que tinha uma estrada só como a mais importante da cidade, né? A Avenida dos Mortos, como era chamado. No final dela, né? Um palácio que também era parecido com o Templo Maia, só que talvez maior e mais refinado, porque era o palácio dos principais deuses e onde acontecia também os sacrifícios humanos em vista do equilíbrio do deus Sol, né? E também acontecia a questão da a questão do ouro mesmo, né? Ali os astecas eram muito ricos nesse sentido. Então o ouro chamou bastante atenção, tá bom? Dos espanhóis e foram vencidos com muito esforço depois de muitas investidas de batalha do Hernán Cortés, que foi um grande general espanhol militar. O Hernán Cortés você já deve ter ouvido falar, né? Se você quiser, você pode procurar um desenho que eu acho bem legal, muito legal mesmo, um desenho chamado O Caminho do Eldorado, né? Onde fala justamente do Hernán Cortés, que vai para essa região tentar conquistar mais esses povos, né? Então é uma aventura aí bem legal, né? Desse desenho, né? E que mais que eu posso destacar aqui para vocês? Eram as rotas comerciais dessa cidade asteca. O nome da cidade era Tenochtitlan. Era uma cidade que ligava diversas outras cidades. Vocês podem ver no mapa 16, né? Eu vou até mostrar. Ó, se você consegue ver, né, a cidade de Tenochtitlan era ligada a todas as outras cidades do Império Azteca, tá bom? Tenochtitlan fica aqui, ó. Tenochtitlan fica aqui. Aí daqui, ó, tem uma rota que vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Então, é algo bastante complexo, tá bom? Isso ajudou demais, né? Aqui é uma representação da cidade de Tenochtitlan. Você consegue observar mais ou menos como ela realmente era uma cidade gigante, gente. E se era gigante, era bastante povoada. E não era povoada só por um povo só. Os astecas, eles eram um povo muito escravista. Então pegavam vários povos daquela região toda, pensam, né, de sei lá, quantos milhares de quilômetros que tinha no México, né, naquela capital do México. Então pegar todos aqueles indivíduos, levar para lá, para servirem de prisioneiros de guerra, para servirem de escravos, para servirem de sacrifícios humanos, para servirem de empregados, entre aspas, mas muito mais como escravos, né, e prisioneiros de guerra. Então você pode observar como é grande mesmo a organização daquele lugar, é algo colossal, e por isso que não foi fácil por parte do Hernán Cortés convencer, né, o imperador, na época era Montezuma II, a fazer negócios com ele, e gradativamente depois conquistá-los, né, porque eles também tinham um exército muito poderoso. O Montezuma II, diz a história, ele só foi conquistado porque ele deu muita brecha, né? Ele considerou, como todos os indígenas, que o Hernán Cortés e os outros espanhóis eram deuses, ou eram semideuses, ou eram enviados de deuses, porque eles nunca tinham visto na vida um cavalo, um navio na água, essas coisas todas. Então, isso acabou impressionando demais, né? Os indígenas, né, os astecas, e aí por isso que demorou e foi o tempo necessário que levou
para o Hernán Cortés fazer suas primeiras investidas. Nas resistências, justamente a aliança com os povos que eram inimigos dos astecas ajudou muito mais o Hernán Cortés a conquistar essa grande civilização. Esse é um passo fundamental, gente, da conquista europeia na nossa América. Se não fosse a conquista de Tenochtitlan, o México não seria México, talvez nós não teríamos essa negociação, né, também com eles, e ali os Estados Unidos também, né, que é outra parte da história. Então é algo bem assim complexo mesmo, tá? Para finalizar, mais abaixo aqui, em todos os países vizinhos, até o Peru, que envolve perto do nosso Brasil, é os incas que habitavam naquela região, né? Os incas, eles também, né, foram uma civilização, né, bem organizada e tinham demais, né? Deixa eu ver aqui dos gêneros alimentícios da agricultura e batata e milho principalmente. A figura máxima em torno do Deus Sol, a capital era a cidade de Cusco. Você já deve ter assistido aquele desenho também, né? A Nova Onda do Imperador, onde até o nome do imperador é Cusco, né? A cidade é Cusco, então, né? É basicamente fazendo já apologia a essa civilização, né? Então se estendia do Equador, olha ali, você pode observar, né? Passando por todo o Peru até o Chile. Então, gente, não é pouca coisa, né? Então, que mais aqui? Também tinha tecidos de lã, pelagem de lhama, que era um animal muito daquela região, né? A alpaca também, que era responsável pelos tecidos mais finos e macios, e por isso eles eram os mais desejados, né? Também tem aqui a questão da escrita, dos quipus e das cidades de Machu Picchu, tá bom? Quem colonizou aquele povo todo chegando até o Peru foi o espanhol Francisco Pizarro, né, que empreendeu o domínio daquela região, tá bom? Então, gente, basicamente é isso, né? Esses povos aqui, da China, da Índia, da América, né, que habitavam, tinham já seus estados, sua maneira de organização social. No caso, a China, uma maneira mais avançada, né? E no caso da América aqui, muito mais particular, porque afinal era um mundo que não era conhecido, é por isso que ele era chamado também de Novo Mundo, né? E nesses filmes que eu falei pra vocês, vocês podem encontrar outras referências, né, para também se divertir um pouquinho, né? Porque também o filme realmente é bom. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Abraços para todos. Agora vamos lá partir para a ação, né, das nossas atividades.